o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de estudo doutorado, Sociologia. Então, nessa proposta aqui, vou estar passando aí o tema, né, que a gente já desenvolveu em outras aulas, outras discussões, mas que vale aqui fazer essa recapitulação desses conteúdos para vocês aí realizar a avaliação bimestral. Trouxemos aí na primeira semana a discussão sobre raça e seus efeitos sobre a desigualdade e discriminação racial no Brasil. É uma discussão bastante válida no campo sociológico e que vocês também já tiveram embasamento, principalmente no olhar da história e da geografia no ensino fundamental. E nessa provocativa, e nessa proposta aqui, a gente parte primeiramente da definição de raça. Nessa leitura, é importantíssimo que a gente não construa esse pensamento de raça no sentido biológico, porque assim a gente está provocando e promovendo o racismo na sociedade. Mas assim, provocar essa reflexão e crítica das discriminações raciais, o racismo e seus efeitos e ligamentos, numa leitura e interpretação de como ele atinge a nossa vida em sociedade. Essa linguagem que o racismo promoveu e provocou na sociedade, principalmente, né, intensificando aí, a partir do processo de colonização e também com o próprio avanço da ciência no século XIX, a gente tem que observar e fazer um olhar crítico de negação, de combate a esse racismo, infelizmente, presente na nossa estrutura social. Mas na nossa leitura aqui também, a gente vai observar as discriminações e as desigualdades promovidas por esse fenômeno. Nesse olhar sociológico, peço a vocês muito cuidado nessa interpretação do racismo na sociedade. Vamos aprofundar esses temas em outros momentos, mas aqui é um início de interpretação e leitura muito importante para a nossa discussão no campo da sociologia. Como um dos marcadores sociais, quando falamos sobre questões étnico-raciais, quando falamos sobre a questão da divisão de cores no Brasil, a gente tem uma interpretação de desigualdades presentes no nosso dia a dia. Tivemos aí duas questões para essa semana que provocam essa reflexão. A primeira delas aí traz dados bem interessantes para a gente analisar, porque a sociedade brasileira, por mais que ela tenha mais de 50% da população de origem negra, ou seja, de origem de povos africanos, como a população preta e parda, né, na definição de cor, nós temos uma parcela, né, desigual quando falamos de acesso à universidade. Essa é uma provocação aí da questão. Claro que o dado é de 2010, mas mesmo agora, em 2021, 11 anos depois, a gente ainda está lutando para combater essa desigualdade. Houve avanços, sim, principalmente com as políticas afirmativas de cotas, que não só beneficia o acesso a questões de cotas raciais para a população de origem negra e também indígena, mas também para estudantes de escola pública de baixa renda. Isso e também pessoas com deficiência. Mas aqui a gente faz essa interpretação e leitura para a gente provocar e promover, entender essas desigualdades de acesso que existem no Brasil, as exclusões que existem no Brasil, e isso proporcionado com o racismo presente no nosso dia a dia. Outra questão aí que foi trabalhada também, e eu não vou prolongar muito nas questões, porque já fiz vídeos, né, estão aí dispostos nas salas virtuais de vocês, videoaulas onde eu contextualizei todos esses temas cada semana e também contextualizei cada questão para ajudar e contribuir para vocês. Então, vamos dar continuidade aqui para que a gente possa estar fazendo essas leituras e interpretações para a nossa proposta, que é a avaliação. Essa outra questão aqui, por exemplo, ela promove essa ideia, né, falsa que existe no Brasil, que nós vivemos uma democracia racial, diferente dos Estados Unidos, que o racismo tem uma característica diferente do nosso, né, fica às vezes mais nítido pelas separações,
e pelos atos de violência mais específicas, mas o Brasil não é muito diferente, não. Nós temos no Brasil também um racismo intenso, de forma, muitas vezes, velada, mas que a gente não pode negar esse racismo em nenhum momento. Esse mito da democracia racial, inclusive, é um papel nosso de desconstruir para entender que existe, sim, as exclusões ligadas às questões étnico-raciais no nosso país e que ela promove várias formas de desigualdades sociais e também de violações de direitos sociais, políticos, civis e humanos, que é um outro tema que a gente vai debater aqui pela frente. Entrando aí na nossa discussão na semana 2 e já, né, mencionando sobre a questão de direitos que eu falei anteriormente, é uma ótima leitura aqui para que a gente conheça também o papel nosso enquanto formadores, né, de cidadãos, enquanto professores. Nosso papel, além de transmitir uma ciência, que é também importantíssimo esse nosso papel, fazer essa leitura crítica e essa leitura baseada, né, dentro de um olhar sociológico, um olhar científico, é também nosso papel a formação de cidadão. E essa é, inclusive, mais importante do que esse olhar crítico da realidade, apesar que um contribui para o outro. Mas nessa proposta aqui, a gente entra no tema sobre a democracia moderna e o Estado de Direito, entrando aqui na discussão sobre cidadania, direitos e deveres. Nós temos aí um infográfico que está disponível aí no material de vocês no PET, né, no volume 2 de Sociologia, que essa reflexão do que são essa divisão de direitos, construção de direitos ao longo da história, surgindo a partir de direitos civis, políticos e sociais, sendo também a base aí para interpretar os direitos humanos. Que vamos ver essas discussões, como já mencionei também na semana anterior, e vou mencionar nas próximas também, são discussões que a gente vai ver muito no olhar da sociologia, que vocês tiverem embasamentos na área como história, a geografia, e aqui também a gente vai trazer um pouco aí do ensino religioso, porque vamos falar dessa discussão do Estado laico, né? Essa laicidade na sociedade, que é a liberdade religiosa. É um direito, né? Um direito civil, um direito que a gente tem enquanto cidadãos, de ter a nossa liberdade, a crença ou a não crença, né? Respeitando, claro, o direito do outro. Então, nessa proporção, a gente vê também o papel do Estado. O Estado, que é esse agente que tem que buscar mediar os conflitos e tensões nas sociedades com o quê? Políticas públicas, com formas, né, mecanismos de leis para buscar que todos tenham os direitos na sociedade garantidos, né? Porque falar lá na Constituição que somos todos iguais é um início para falar sobre democracia, mas igualdade, ela só faz valer, de fato, com a justiça social, porque não adianta você falar que as pessoas têm o mesmo acesso, sendo que cada um tem suas limitações diferentes. Essa interpretação, essa leitura, a gente entra num conceito que vamos trabalhar em outros momentos sobre a equidade, que é essa garantia do justo, né? A igualdade justa. Não adianta você falar que homens e mulheres têm iguais direitos, sendo que têm realidades distintas. A gente sabe que a mulher, numa sociedade como a nossa brasileira, ela sofre muito mais preconceitos e exclusões, além da violência. Como também refletir a população negra ou refletir as pessoas com deficiência. A imagem aí que nós temos com essa interpretação e leitura é uma provocativa sobre isso, né? Destina uma vaga de emprego para pessoas deficientes, inclusive nós temos, né, legislações que trazem essa garantia, mas a mesma empresa que garante essa vaga não dá as mesmas oportunidades, de certa forma. A estrutura de um prédio que tem uma escada e não tem uma rampa de acessibilidade, ou um elevador de acessibilidade, né, um acesso igual, ou acesso justo para que todos tenham acesso àquele ambiente, tira essas oportunidades aqui em questão, ou limita essas oportunidades em questão. Isso não vale só para a empresa, vale para a escola, vale para outros prédios públicos, vale para qualquer ambiente que seja. Então, interpretações e leituras que temos que fazer aqui sobre essa ideia. A inclusão social
a partir de políticas públicas criadas, só é válida quando dá, de fato, a justiça social presente. Só é válida quando realmente combatemos as exclusões. Para isso, a equidade, ela é importantíssima nessa interpretação. Temos outra temática aí também, né, sobre a questão do Estado laico aí nessa alternativa, e é importante aí, né, percebermos que essa leitura sobre leis, né, principalmente destacando a Constituição, vai ser fundamental em vários olhares aqui da sociologia, nessa interpretação da sociedade que vivemos. Semana 3. Na semana 3, trazemos uma discussão muito válida nessa interpretação, nessa leitura do campo sociológico, do campo das ciências sociais, que é a cultura. Falar de cultura é falar da origem da sociedade, né? É falar sobre a construção dessa ideia de sociedade que vivemos hoje. Essa construção, ela parte principalmente quando os seres humanos começam a fixar em alguns territórios. E essa questão do território cria pertencimentos, identidade. Essa identidade tem suas características, a linguagem, os comportamentos, as crenças, o modo de vestir, comportar, né, já mencionado, e isso são características da cultura. A própria produção, né, daquela região, inclusive, um dos sentidos dessa fixação vem da agricultura, né, quando os seres humanos começam a cultivar as plantas, então entra aí a agricultura como um fator fundamental aí dessa origem também, e faz parte aí dessa palavra, né, a cultura. Então, quando a gente fala de cultura, a gente tem essa característica, mas é importante sempre entender que muitas vezes as pessoas só interpretam a cultura como uma ideia de tradição, que caracteriza muita coisa do passado, né, para o presente. E a gente tem que ter uma leitura mais ampla. Na realidade, a cultura está mais no sentido do presente para o futuro do que do passado para o presente, porque ela está sempre em transformação, ela sempre está em mudança. Nós estamos, inclusive, agora, num estudo remoto, que ele é promovido a partir de uma nova linguagem, a linguagem da informatização na educação. Essa linguagem, ela é uma transformação do aspecto cultural, de comunicar, que promove o fato aqui, né, de ensinar, de transmitir conhecimento. É uma oportunidade para que a gente possa interpretar, ler sobre o fenômeno também dessa globalização. Por quê? A globalização intensifica as interrelações culturais, né, que promove as diversidades culturais. O que faz, por exemplo, um grupo de jovens no município de Tebeiras ter uma afeição, ter um desejo, um aspecto ali de gostos musicais da cultura coreana, de grupos aí agora, né, conhecido aí como K-pop, né, um grupo que traz a cultura coreana misturada com a cultura global dessa indústria cultural, que são temas que a gente vai mencionar em outros momentos, que veio do pop, né, que surgiu principalmente nos Estados Unidos, na Europa, e que espalha o resto do mundo, e hoje a gente recebe essas influências de outros lugares, como também a gente transmite influências para outros lugares, né? A musicalidade brasileira, os esportes, principalmente destaca no futebol, a arte, né, a cultura, o modo de ser, né? Também é transmitido para outros lugares. E isso cria esse processo de globalização, que a gente também tem que ter uma leitura crítica, porque essa diversidade, ela é promovida, ela promove também reflexões sobre as diferenças, diferentes aspectos, né, de uma sociedade para outra, e muitas vezes as formas de exclusões também presentes nessa relação. Entender o fenômeno como a xenofobia, o preconceito, o medo ao diferente, e isso acontece intensamente no mundo, né? Essa questão da pandemia, por exemplo, promoveu aí vários atos de xenofobia contra os povos, né, os povos orientais, destacando aqui a questão dos chineses. E se a gente faz uma leitura na nossa realidade brasileira, no campo interno, a gente tem esse fenômeno acontecendo intensamente, né, principalmente historicamente, né, construído na migração dos povos do norte e do nordeste brasileiro para as regiões sul e sudeste, que sofreram vários preconceitos, várias formas de discriminações nesse procedimento, e até hoje sofrem, né, estereotipos também, e isso é uma característica da xenofobia,
que a gente vai fazer uma leitura dessas exclusões sociais também presentes, né? Desvalorizar uma cultura, um povo, uma tradição, né? Ligadas aí várias questões da língua, da modo de comportar, vestir, a ciência, a filosofia, a arte desses povos, numa idealização de que existe uma cultura superior a outra, um povo superior a outro, e até mesmo essa visão étnico-racial, né? De uma raça superior à outra, e nessa definição que a gente tem que combater todo momento. Então, é uma leitura também aqui importante. Nós temos algumas atividades interessantes, nessa primeira trazendo elementos aí sobre o que definiria, né, a questão de características culturais, né, e todos os temas apresentados têm essas características, né, a alimentação, a linguagem, a religiosidade, a moral, a arquitetura, costumes, artes, valores éticos, têm aí suas características dentro dessa interpretação, e nós temos também essa provocação aí, também, né, uma segunda atividade sobre a questão da visão do colonizador, né? Essa visão etnocêntrica que promove, inclusive, essa visão da xenofobia, do racismo em todo o mundo, e que a gente tem que trazer uma leitura bastante crítica sobre isso, né? Essa desvalorização do outro, uma ideia de superioridade de um para com o outro. Isso é algo que a gente tem que ter um olhar bastante crítico. E, por fim, nós temos aqui as semanas 4 e 5, que vieram aí juntas, né? E essa é a proposta desse PET deste ano, que é contextualizar sempre 5 semanas, sendo que 2 dessas semanas vão estar dialogando o mesmo assunto. E nesse assunto, trouxe aí uma discussão bastante oportuna também, que é refletir sobre política e economia, destacando aí um dos pilares da sociedade, que é o trabalho. A relação da sociedade com o trabalho é uma leitura que parte desde os pensadores clássicos e até mesmo os contemporâneos, como o trabalho é um objeto de estudo e análise importante. Fizemos aí, inclusive, um vídeo, uma atividade complementar sobre esse assunto, dentro da proposta desse bimestre, e é importante falarmos sobre esse tema, por quê? Porque o trabalho está ligado com as transformações intensas da sociedade moderna que vivemos. Nessa questão, destacamos o sistema de produção capitalista, que promove essas transformações, né, que promovem o avanço da tecnologia, da ciência, das áreas medicinais e tudo mais, do conhecimento, da informação, mas, ao mesmo tempo, ele é um fenômeno que é um sistema que promove diferenças, diversidades e as desigualdades numa sociedade. E essas desigualdades é algo que a gente tem que ter uma leitura crítica e uma provocação de entender as exclusões também presentes. E também uma leitura que a gente vai fazer em outros momentos sobre a questão dos impactos ambientais. Nessa provocativa, a gente acabou destacando, na atividade complementar, inclusive, sobre a questão do desemprego. Esse fenômeno que atinge a sociedade cada vez mais intensa, e por vários motivos. Nós temos crises econômicas que promovem esse fenômeno, nós temos a própria estrutura do próprio sistema capitalista, com a ideia do desemprego estrutural, que sempre promove a reserva de trabalhadores com a intenção também de ter sempre trabalhadores qualificados para uma determinada área, mas com controle desse grupo de trabalhadores de uma forma mais intensa. E também temos que analisar e deixar um questionamento crítico diante outros fenômenos, como crises políticas e crises sanitárias como essa que a gente está vivendo, também são contribuidoras para esse fenômeno. Claro que no Brasil a gente já sofre com esses impactos, né, desde o período ali, final dos anos de 2014, início de 2015, mas que intensificou ao longo desse processo. Houve, inclusive, mudanças políticas, né, nas relações trabalhistas, nos direitos trabalhistas, quando houve a reforma trabalhista em 2017, e percebemos ainda um agravamento ainda mais quando os trabalhadores perderam direitos, né, em relação a isso, porque houve um processo de precarização do trabalho e, mesmo assim, o desemprego em alta, e uma precarização do trabalho que desvalorizou ainda mais as mãos de obras que estavam ali empregadas em questão. Então, são leituras para a gente observar e fazer também no olhar sociológico.
Temas como esse, né, sobre política, economia e trabalho, temas como diversidade cultural, temas como sobre Estado, democracia e cidadania, e temas também sobre a discriminação racial, são parte das ciências sociais. E por que eu estou dizendo isso aqui, né? Vai ser um tema que a gente vai adentrar no próximo bimestre. Quando a gente fala de ciências sociais, eu estou falando de uma ciência baseada em três grandes áreas científicas, que é a sociologia, que a gente vai deparar com esses assuntos, né, de várias formas e olhares, que é a nossa base aqui no olhar das ciências sociais, na nossa disciplina, mas sempre dialogando com a antropologia e a ciência política. A antropologia que busca observar os comportamentos humanos, questões como o tema da discriminação racial, temas como a diversidade cultural, são muito ligados à antropologia, né, não descartando também as outras duas áreas. Mas, destacando o tema da ciência política, a gente pode falar sobre a questão da política e economia, né, a relação que existe, ou a relação também do Estado e de questões de direitos e a questão de democracia, que vai também fazer esse olhar da ciência política. E a sociologia, que faz essa linguagem geral de todas essas áreas, falando dos fenômenos sociais. Então, é um tripé que sempre está dialogando, e não só entre elas, né? A gente vai ver sobre economia, psicologia, história, geografia, usar das bases de conhecimento da matemática para interpretações de dados, como nós temos e vamos ver em vários momentos, e também vamos olhar dentro do conceito dentro das áreas aí de linguagens também, a questão dos comportamentos humanos. A linguagem, inclusive, é um objeto de estudo aí no campo antropológico, sociológico, para a gente sempre estar interpretando aqui. Então, vou estar aí, né, mostrando, temos algumas atividades, uma ótima leitura, inclusive, aí nessa última aí sobre Milton Santos, e sobre o tema de desemprego, né, que também ajudará na outra reflexão. Então, pessoal, é isso, né, eu não quero prolongar muito, mas é um vídeo para ajudar vocês em relação a essa avaliação que vocês estarão fazendo a partir de agora. Vocês têm um prazo de 24 horas para responder às atividades, logo que elas estiverem postadas, e espero que vocês busquem conhecimentos para respondê-la e participar também. Peço também quem não realizou ainda as atividades a atividade complementar e as atividades do PET, tem o prazo até o dia 30 de abril para enviar, é o prazo final, e eu espero que vocês busquem enviar o quanto antes as atividades para não deixar para a última hora e correr o risco de não concluir. Então é isso, valeu. Peço também que vocês vejam outros vídeos postados aí no canal. É uma forma de estar contribuindo nesse novo diálogo, né? A nossa forma de ensino à distância, né? Via esse estudo remoto, para que a gente consiga ter uma boa produção durante todo o ano. Valeu e até a próxima.